O Brasil, ele assumiu um compromisso consigo mesmo, ou seja, os brasileiros assumiram um compromisso com os próprios brasileiros de organizar o país para respeitar direitos. Isso se faz com os governos ouvindo a população naquilo que é o atendimento às necessidades básicas da população. E nesta área da criança e do adolescente, isso está sendo feito através de 2 conselhos. Um conselho para formular política, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E um conselho tutelar, que é aquele que vai atender a criança quando seus direitos são ameaçados ou violados. Há municípios em que os conselhos funcionam extraordinariamente bem, né, com uma eficácia, uma eficiência realmente muito boa, e eles devem, então, ajudar aqueles que não funcionam tão bem a aprenderem a fazer, a se aperfeiçoar. Essa coisa significa a dinâmica social a caminho de um futuro melhor. Estamos no ano de 1995 e há um grande potencial de preparar, assim, já nesse final de século, o 3º milênio, que começa daqui a 5 ou 6 anos. Belo Horizonte, Minas Gerais, com mais de 1 milhão de habitantes, e Blumenau, Santa Catarina, com mais de 200 mil, são exemplos de municípios onde os conselhos funcionam bem, graças ao apoio da administração e da comunidade. É na luta diária, corpo a corpo, dos conselheiros tutelares contra o abuso e a violência que se pode perceber melhor a importância dos novos conceitos introduzidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em cada caso, tocando a realidade, os conselheiros tutelares, eleitos pela comunidade, demonstram sua estratégia. Começar pelo particular, atingindo, se necessário, o geral. Deixa eu ver, por onde eu começo? O meu pai batia demais na minha mãe. Aí minha mãe saiu de casa várias vezes, voltava, saía, voltava. Aí teve um dia que ela saiu, porque bateu nela, e não voltou. Então ela ia ver nós, ia visitar nós só na escola. Eu vivia morta de medo dele. Aí depois disso tudo ele começou a beber, aí começou com uns negócios estranhos lá, fazer de mim como se eu fosse mulher dele, querer que eu mexesse nos órgãos genitais dele. Eu, dominada pelo medo dele, eu tinha que fazer o que ele me pedia. Senão ele me tirava da escola, e a escola era o único lugar que eu podia ir, conversar, contar o que estava acontecendo. Esse negócio todo aí depois contei para uma professora lá no Antônio Salles. A gente ficou sabendo do caso, né? A mãe, ela estava morando em outra região, a gente não sabia o endereço dela, aí a gente com muito esforço, né, localizou ela e passou para ela o que estava acontecendo. Aí imediatamente ela agiu, né? Ela falou com a gente que queria pegar as filhas, né? O desejo dela já era ter pegado muito antes disso tudo estar acontecendo, né? E depois a gente caminhou o caso para a promotoria, pedindo a destituição do pato poder do pai. O meu sonho era elas ficar junto comigo, né? Apesar que foi muito doloroso com tudo que aconteceu, né? Que meu desejo não era esse, né? Mas aconteceu assim, que só Deus que toma conta, né? Sabe o que faz, né? A mãe já está com a guarda das adolescentes e o pai perdeu o pato poder. As bonecas que tem no quarto, de quem são? A grande é minha, a menor é da minha irmã. Eu acho bonito, mas não brinco, mas a grande tem 8 anos que eu tenho ela. Então é meu xodó. Vai ser até eu casar, ela vai ficar guardadinha aí. Estupro, maus tratos, sabe? São casos horrendos que chegam até nós, que com o Conselho Tutelar agora as pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, estão denunciando. E a partir daí nós podemos fazer alguma coisa para ajudar, sabe? Mover alguma ação para que as coisas não continuem acontecendo escondidas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cria toda uma estrutura
nova que, se a comunidade não conhecer, a comunidade não vai acreditar. Se a comunidade não acreditar, a comunidade não vai participar. A participação pressupõe conhecimento. A participação pressupõe que a comunidade se sinta dona, participante, parceira de todos os projetos que devem ser desenvolvidos nessa área. Se as pessoas não estão conscientizadas do que é o dever ou o compromisso de cada um, o que é direito de cada um, não tem como. Então é uma coisa maior, eu concordo com o senhor, acho que a gente precisa de mexer em várias coisas. E realmente a gente vê que existe vontade, né, nesses conselheiros de hoje em estar vendo isso. Eu acho que a gente está abrindo caminho para outros. O pai deles morreu, acho que faz uns 6 anos. 7, você? 7 anos. Né? O conselho tutelar começou a me ajudar porque já fazia 1 ano e meio que eu tinha sofrido acidente. E os meninos ficaram muito revoltados porque eu quebrei as 2 pernas. Eu fui atropelada na Rua da Coca, um Fusca me pegou. Aí eu não tinha como sair com eles tinham que me ajudar em casa. Aí eles ficaram muito revoltados, não queriam mais me ajudar. Quer dizer, eles não queriam mais estudar, não queriam fazer mais nada. A diretora da escola me ligou dizendo que havia 2 meninos que estavam com problema de frequência. Eu, quando cheguei aqui, então conversei com a mãe e comecei a traçar algumas estratégias. Diante da situação financeira difícil em que ela estava, eu propus no conselho um subsídio de um salário mínimo mensal para ajudá-la. Esse aqui só gaseava e esse ali não ia mais para a escola, não queria mais ir. A professora chegava a vir buscar ele em casa e ele dizia que não ia, não ia. E eu gaseava a bola para jogar videogame, mas agora não faltei nenhum dia para fazer isso. Por que você melhorou assim? Para me passar direto na quarta. É? E para vocês que não me dá puxão de orelha. De acordo com o estatuto e também com a visão de todos nós, é preferível que a mãe cuide das crianças e não colocar em abrigo como se fazia em outros tempos. Então permanece o vínculo familiar, existe todo aquele afeto materno, paterno às vezes também, e evita-se uma série de problemas de custos, inclusive. É muito mais difícil colocar num abrigo e manter o abrigo do que manter na família. Eu acho que o compromisso, né, o compromisso que a pessoa tem com a causa é o mais importante, é o fundamental, é o trabalho que ela pensa em desenvolver. Porque aqui nós somos 5, aprendendo juntas, as 5. Hoje, a gente coloca a importância do vínculo familiar, quer dizer, a responsabilidade da família, é ela que tem autoridade dentro de casa, é ela que exerce o pátrio poder. Gabi, para onde você está indo agora? A gente está indo fazer uma sindicância em uma casa onde se encontra uma mãe que tem 4 filhos, é uma pessoa alcoólatra, prostituta, violenta, agressiva, maltrata os filhos, violenta toda a família, não cuida das coisas, não cumpre as tarefas domésticas, as crianças não têm condição de cumprir também, porque uma delas, assim, 2, né, tem uma deficiência mental. E a gente está indo fazer essa sindicância pela, acho que 4ª vez, e a gente vai ter que retirar essas crianças provisoriamente, vamos abrigá-las e vamos tentar fazer alguns encaminhamentos com a mãe. Olá! O que aconteceu? Tudo jóia? Deixa eu vir aqui fora. Deixa eu vir aqui fora, Carla. Vem cá. Aqui fora. Vem cá, vem. Ela faz, ó. Vamos você ver a perna. O que houve? Ele foi moto e Que pegou ela, né, na rua. Nós estamos acompanhando o caso da sua mãe há bastante tempo. Sua mãe tem que fazer um tratamento, parar de beber. É isso que tem que acontecer, pois é. Quando tem briga aqui em casa, minha mãe não falta. É minha mãe e meu tio briga. Aí eu tenho que pegar isso aqui, ou eu esconder ou sair com isso, aí pra baixo.
A gente está querendo levar os meninos para um lugar para a gente estar, assim, ajudando a sua mãe. É uma forma de estar pressionando a sua mãe a estar fazendo um tratamento. Quando nós viemos aqui, não sei se ele está lembrado, nós conversamos com a sua avó, com o seu avô, com a sua mãe. Aí a gente está vendo o seguinte, que não tem outra forma. A gente vai ter que abrigar esses meninos para a gente ver o que faz com a Lídia. O que o senhor acha disso? Passa rápido. O senhor acha que vai melhorar do jeito que está? Não. O senhor concorda com a gente? Se a gente levar os meninos agora? Vocês não vão levar, ué? Sabe não? Pois é. Nós te vamos levar, né? Leva ela no ela, carrega ela. Tá com jeito, Daniel. Pega ela assim não, ela machuca de novo. Tivemos que retirar as crianças, abrigamos essas crianças e deixamos uma notificação para a mãe comparecer no conselho no dia seguinte. No dia seguinte, ela cedinho estava no conselho, cumpriu, né, a notificação. Conversamos com ela, né, e tentamos, assim, fazer com que ela entendesse por que foi tomada aquela atitude. Foi muito difícil até a conversa, porque a gente percebeu que em momento nenhum ela, assim, consegue perceber que ela é uma das pessoas que é responsável por isso. A todo momento, para ela, as pessoas responsáveis por essa situação são os filhos. Infelizmente, é uma história de vida que a mãe também vivenciou na sua infância. Ela teve uma infância triste e dolorosa, praticamente a mesma que hoje ela faz com que os seus filhos passem. A gente tem que, infelizmente, não agir nem sempre só com emoção, tem que agir com a razão. Então, a gente fica um pouco dividida, mas a gente tenta, assim, muito discutir o que fazer. A questão do abrigo aqui, enquanto conselho, a gente tenta de todas as formas que evitar isso, né? E a gente, nesse caso, a gente inclusive tem um ano que a gente está nesse caso, tentando que não fosse tomada essa medida. A gente tenta manter a tranquilidade e o profissionalismo, né, para não colocar a emoção para aquela pessoa. Você tenta ouvir, só ouvir e depois discutir no que vai ser feito e não passar a emoção, mas é duro. Nós trabalhamos em cima ainda de correções de situações concretas. Eu diria que o trabalho dos conselhos nessa primeira fase, nessas primeiras gestões, tem sido aquele trabalho mais de correção do que de antecipação na tomada na deliberação de diretrizes. Eu creio que nós ainda estamos trabalhando em cima do prejuízo. O conceito tutelar é novo, né? É uma coisa nova, a gente tá aí, entrando de peito, sabe? No peito e na raça mesmo, e estamos aí, sabe? Uma aprendendo com a outra. Eu cheguei. Eu estive presente numa reunião onde me foi repassado o caso, dizendo que ele ficava morava debaixo da barragem, de um viaduto, debaixo da BR-262. Eu fiz várias visitas ao local, não consegui encontrar a criança. Até que numa quinta ou sexta visita, eu encontrei o Lázaro. Ele estava, era 7 horas da manhã, ele virava garrafa de cachaça pelo bico. A mãe estava alcoolizada, bem como a irmã e os companheiros da família. Eu não consegui, nem depois de 5 visitas à família, tirar sequer o nome da criança da mãe. Senta aqui. Vem cá, você me dá apoio, eu te dou apoio. Senta aqui. Sentar não. Só senta aqui junto comigo. Você não quer sentar? Então tá. Essa gominha. É uma gominha? Então tá. Nós conseguimos cercá-lo. Nesse dia ele estava na mercearia bebendo, estava totalmente alcoolizado e nós conseguimos pegá-lo e levamos diretamente para o SOS Criança. Ao chegar lá, ele foi entregue aos cuidados do SOS para o abrigo, que no caso seria a FEBEM, e eu pedi especialmente à assistente social, Bernadette, que fizesse o atendimento e que olhasse com muito carinho aquela criança. O conselho pediu que a gente abrigasse e cuidasse dessa questão da saúde e providenciasse o estudo social para ver onde a gente podia ajudá-lo.
que junto com a família estava inviável a permanência dele. Neste ínterim, nós começamos a fazer um contato para conseguir uma casa-lar para o Lázaro. Fizemos o contato aqui com o Lar Marista, discutimos o caso, eles ficaram de dar o retorno, e o retorno foi positivo. Esse processo de transformação de vida do Lázaro, a gente acompanhou mais de perto, né? No início, o Lázaro era meio desconfiado, muito arredio. É desconfiado? Era, né? E desconfiado pra caramba. É. Agora ele tá bem, se adaptou bem à casa, se adaptou bem com os meninos, né? Ele já sai, vai fazer compra, compra leite, vai lá, traz o troco direitinho, sabe? Gosta sempre de estar ajudando. Eu diria que ele está muito bem. O Conselho Tutelar está valorizando a pessoa humana. Então, qualquer problema, antes de mais nada, nós vamos procurar ver quais são as condições em que a criança está. Com toda falta de equipamento que a gente tem, falta muita coisa ainda, não está o ideal ainda não, sabe? Mas a gente tem feito muita coisa. É muito bom quando a gente atende uma pessoa, faz um encaminhamento, pode ajudar essa pessoa e tem um retorno desse trabalho. Eu acho que o mais importante pra gente, o mais prazeroso é isso. A pessoa voltar e falar assim, eu consegui. Foi em janeiro de 92, a minha mãe e eu estávamos tendo uma discussão. Aí meu irmão, Lourenço, ele ligou para Marlete. Aí a Marlete esteve lá em casa, mas aquele dia eu não estava em casa porque minha mãe tinha posto para fora de casa. A gente teve uma briga feia, faca, foice. A mãe, ela foi uma ex-prostituta quando na adolescência teve um filho ainda adolescente, com 14 anos, me parece. E foi um filho que ela sempre rejeitou. Logo que ela teve filho, ela constituiu uma outra família, ela encontrou um homem com quem teve uma família e colocou o filho, o Marcos, a morar com a mãe. Eu passei pouco tempo com a minha mãe, aí eu não tinha aquela afetividade materna com ela, entende? Eu fui mais criado com a minha avó. Eu já tenho mais a minha avó como mãe do que a minha mãe mesmo, entende? A minha avó não tinha condições de ficar comigo em casa por causa do meu tio, entende? Era um problema, meu tio, eles não aceitam esse negócio de homossexualismo de jeito nenhum. Eles são uma família assim que acham que só existem homens e mulheres. Eu tinha vários amigos que eram homossexuais, travestis, daí eu comecei a ver o homossexualismo uma coisa diferente do que eu era, entende? Eu me transformei totalmente, entende? Eu colocava roupa de mulher, saía por aí, me explorava o meu corpo assim o máximo. O cúmulo eu explorava, entende? Assim que eu levava a vida, para ter onde comer, para ter onde dormir. A questão do abrigo também é muito diferente, a gente não tem um abrigo. O abrigo que a gente tem para meninos, também esse próprio abrigo discrimina. Como é que eu vou aceitar entre 40 meninos um homossexual, né? Então, dentro desse próprio abrigo,